Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Na semana passada nós estivemos falando sobre sono e sonhos, né? E hoje eu achei um tema até para dar uma certa continuidade, para dar uma complementação, que é interessante também. Você tem experiências fora do corpo? Então, muitas vezes você pode se perguntar, experiência fora do corpo, como assim, né? Nós sabemos que o dia a dia estamos agindo, tendo várias experiências. E fora do corpo? Quando seria? Será no sono? Então é esse o assunto aí, tá? E quem trouxe esse texto foi Wagner Borges, né? Viagem Espiritual. Tem um trecho também do livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. E também Saúde e Espiritismo, do AME Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre essa parte aí de experiências fora do corpo, ok? Então lá, verdade e luz, tá? Quase todo mundo já teve pelo menos uma experiência de se ver fora do corpo físico ou de acordar e não conseguir voltar. Sabe aquela sensação de você acordou, mas se sente meio anestesiado, meio paralisado, parece que adormecido, não consegue retomar direito o seu corpo. Então, essa também é uma situação, tá? Quase a maioria das pessoas já teve essa sensação, né? Essa experiência de ter dormido, de ter desacordado, ter alguma situação e conseguir ficar sentindo, né? Tendo essa sensação de como se fosse uma anestesia mesmo, tá? Um fenômeno conhecido como paralisia do sono ou catalepsia projetiva. O mais adestrado na saída do corpo físico com consciência praticam a projeção consciente, também chamada de viagem astral. Então, tem umas pessoas que conseguem já com uma certa facilidade fazer essa projeção, né? Consciente, tá? E aí é chamado como viagem astral, tá? A experiência fora do corpo nos permite uma emancipação de nosso corpo astral para fora do corpo físico. Olha que interessante, né? Essa emancipação você consegue se deslocar um pouco do seu corpo e viver algumas experiências. A pessoa se percebe geralmente flutuando em cima do seu próprio corpo. Tem até mesmo a capacidade de se visualizar dormindo. Em alguns casos, ela pode, neste momento, encontrar parentes, amigos já falecidos, pode ter contato com entidades espirituais, com seres de luz, ou pode mesmo ter um mau encontro, né, com inimigos, com pessoas que nós não nos damos muito bem aqui na Terra, tá? Podemos encontrar com eles em sonho, com alguma entidade de baixa vibração. Por outro lado, é possível viajar a grandes distâncias, ver outros países, outras culturas, participar de reuniões em locais bem afastados e pode até mesmo viajar em outros mundos. Olha que interessante, né? Essa capacidade, gente, você acaba desenvolvendo, tá? Tem muitas pessoas que têm essa sensibilidade de desdobramento. Chico Xavier mesmo comenta muito que ele vivia mais no plano espiritual do que aqui. Ele vivia o tempo todo se desdobrando em algumas situações. Então é possível, com a sua mediunidade, com essa habilidade, se deslocar e vivenciar diversas experiências aí, como foi dito aí. Desdobramento é a capacidade que todo ser humano possui de projetar a consciência. Olha que interessante, todo o ser humano possui de se projetar a consciência para fora do corpo, utilizando-se de corpos sutis de manifestação. Então nós temos várias camadas de corpos, tá? E a gente acaba utilizando algumas dessas camadas dependendo da situação, dependendo da onde nós podemos ir, queremos ir ou que vamos, né? É importante compreender que o espírito possui diversos
corpos de manifestação, foi o que eu disse agora, que se interpenetram e coexistem em frequências vibratórias diferentes. Nós vivemos no mundo com várias frequências, né? E essas frequências, né, dimensões, para cada uma, nós temos um veículo de manifestação, tá? Então, quanto mais próximo do corpo, mais pesada, mais grosseira, quanto mais próxima do espírito, mais sutil, mais leve. Então, depende muito de aonde se vai e qual veículo de manifestação você vai levar com você. Para melhor compreensão do assunto abordado no presente trabalho, dividiremos esses veículos de manifestação da seguinte maneira. Vamos falar dos 3 mais básicos aqui, que estão mais próximos da nossa realidade, tá? Nosso corpo mental, corpo físico e o corpo astral, tá? Então, quer dizer, corpo mental, corpo astral e depois o corpo físico. Vamos talvez identificar aí por que acordamos com dores, mal-estar e desânimo, né? Muitas vezes, dependendo da situação que vivenciamos durante o sono, durante um momento aí, que nós vamos ver mais abaixo, nós acordamos com uma sensação, muitas vezes irritados, às vezes com dores, às vezes mal-estar, desânimo, às vezes felizes, bem dispostos. Então depende muito da vibração que tivemos, das experiências que tivemos durante o sono, gente. Durante esse momento de desdobramento, tá? O desdobramento pode ocorrer durante o sono, no transe, na síncope, no desmaio ou sob a influência de anestésico. Olha que interessante. Muitas vezes tem experiência que tem pessoas que têm essa experiência. Vai fazer uma cirurgia, toma uma anestesia e acaba vivenciando situações. Fala, nossa, eu estava em tal lugar, eu tive um sonho assim, assim, eu vivenciei. Então é muito interessante que esse momento de desdobramento, que você vai vivenciar esse desdobramento, essa situação, você acaba voltando e tendo uma lembrança, muitas vezes nítida, de tudo que você fez, de pessoas que encontrou, e consegue descrever até a história todinha. No sono, nos sonhos, já são um pouquinho diferentes. Muitas vezes você vai e vivencia situações e muitas vezes quando você acorda você nem lembra. Ou lembra de alguns pedaços que são importantes para que você tenha alguma reflexão, alguns momentos, mas não é completo, você não consegue desenvolver uma história. Nossa, que sonho maluco, eu não consigo compreender o porquê. Percebem a diferença, gente, desse desdobramento e de um sonho? Então vamos lá, corpo mental, tá? Ao descrever suas primeiras experiências no mundo espiritual, vamos dar um exemplo aqui. André Luiz permite que se deduza a existência de um corpo ligado a um corpo astral, quando sua mãe o visitou. Então ele já tinha desencarnado, André Luiz, estava lá no Ministério do Auxílio, e aí quando sua mãe veio visitá-lo, ele percebeu que estava ligado a um corpo astral, tá? Então nós vamos tentar verificar e compreender esse pedacinho aí. Estando ele em tratamento no Ministério do Auxílio, foi necessário que ele foi passar pelo gabinete transformatório. Então ele estava no Ministério do Auxílio e foi necessário que ele fosse passar pelo gabinete transformatório do Ministério da Comunicação. Então ele saiu de um ministério e estava indo para outro. Por outro lado, como vice-versa, ela em zonas superiores, a mãe de André Luiz, ela vivia, né? Ela já estava num grau mais superior, então ela vivia em zonas mais superiores. Só podia visitá-la durante o sono e, para tanto, teve que aproveitar o ensejo do repouso após o serviço nas câmaras de retificação, quando se desprendeu de outro corpo mental. Então, assim, André Luiz já tinha falecido. Ele vivia lá em Nosso Lar, estava lá no ministério. Quando ele foi transferido para outro ministério, até da comunicação, para que pudesse continuar o seu processo de evolução, sua mãe estando em
zonas mais superiores, com certeza o corpo dela já era bem mais sutil, e para que eles pudessem ter esse contato, ele teve que se desprender de mais um corpo. Então ele já tinha um corpo perispiritual lá, mas para verificar ele teve que se desprender de mais um corpo. Olha que interessante, né? Quando se desprendeu de outro corpo mental, amparado por espíritos amigos, lógico, o plano espiritual amparado, fazendo todo o processo para que ele conseguisse se desprender disso. Sonho não era propriamente qual se verifica na Terra, é diferente, gente. Então é isso que eu estou falando, um desdobramento, ele tinha uma certa consciência, quando ele foi fazer um repouso do serviço que ele estava fazendo lá na câmara de retificação, ele se desprendeu de outro corpo e foi visitar a sua mãe. Olha que interessante, né? Os dois puderam ter contatos, tá? Então ele diz, eu sabia perfeitamente que deixava outro veículo inferior no apartamento das câmeras da retificação. Então ele deixava um outro corpo mais inferior, mais grosseiro, porque é aquele que estava mais próximo do corpo físico, na colônia espiritual. Nosso lar e linha absoluta consciência naquela movimentação em planos diversos. Então, na colônia espiritual, nosso lar, em linha absoluta, ele tinha consciência daquela movimentação em planos diversos, porque ele estava já em espírito, então ele tinha consciência. É diferente nós aqui, nós estamos num corpo grosseiro e acabamos fazendo esse deslocamento, então muitas vezes não temos muita consciência do que fica, de como vamos. Ele já não, por estar numa colônia, por já estar em espírito, vamos dizer assim, ele conseguia já ter uma visão mais ampla, tá? Uma visão de diversos planos. André Luiz faz uma referência expressa ao corpo mental em Evolução em Dois Mundos, que é o livro, né? Ele faz uma referência muito expressa desse corpo mental, tá? Afirmando que o perispírito ou corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação, isto é, o envoltório sutil da incute, tá? Então aquele envoltório, ele explica claramente como que ele se sucede para poder tirar um corpo mental, tá? Esclareceu André Luiz que na falta de terminologia adequada, ficava impossibilitado de defini-lo com maior amplitude de conceituação, além de que tudo tem sido utilizado pelos pesquisadores. Então, assim, é até difícil, eu acredito que muitas vezes nós nos deparamos com um depoimento dos espíritos superiores, que eles não conseguem muitas vezes encontrar uma linguagem adequada para que possamos entender o que eles estão querendo dizer, porque é uma coisa muito superior, uma coisa muito diante, além dos nossos conhecimentos. Às vezes eles fazem uma comparação assim para que a gente possa ter uma ideia do que está ocorrendo, para que a gente possa imaginar como seria. Nós somos bem inferiores ainda, viu, gente? Nós temos uma dificuldade muito grande de compreender certas coisas espirituais, certas coisas além, né, do nosso plano físico, tá? Então, agora o corpo astral. Sendo um corpo energético com uma capacidade de plasmagem de formas em sua estrutura. O corpo astral pode se apresentar ocasionalmente durante o desdobramento com configurações não antropomórficas, tá? Que é uma forma de pensar, de criar formas e aspectos. Então, esse corpo tem uma capacidade de plasmagem, né, em suas formas de estrutura, e o corpo astral pode apresentar ocasionalmente durante o desdobramento. Olha que interessante, tá? Ele pode apresentar algumas configurações com essas formas que nós vamos ver. Uma forma como, por exemplo, uma bola de luz, uma forma vaporosa, um formato semi-humanoide. Olha que interessante. Então, muitas vezes nós precisamos de uma visão, né, para poder compreender. E esse corpo é que nos causa muitas vezes essa forma para que possamos compreender, para que ele possa se
se expressar, né? Para que ele possa viver essas experiências lá, ok? Isso ocorre porque temos como plasmador do corpo astral o nosso próprio pensamento. E como células astralinas são dotadas de maior aceleração e sutileza, são mais vulneráveis aos nossos pulsos mentais que reagem à sua forma. Então, é um processo meio complicado para que a gente possa até entender, viu, gente? Geralmente por causa do nosso pensamento, né? Porque nós pensamos, plasmamos, né? Algumas situações, vivenciamos algumas situações, e como essas células astralinas, né? Elas são dotadas de maior aceleração e sutileza, elas acabam formando esse corpo para que possamos ter uma ideia do que nós poderíamos estar vendo, do que eles poderiam estar se movimentando em diversas dimensões aí, ok? Desculpa, gente. Desdobramento natural ou provocada. Então temos dois tipos de desdobramento, né? O natural, a pessoa desloca-se com um corpo sem o concurso à vontade. Compreende que isso e não compreende como isso aconteceu. Esse natural é aquele que, por exemplo, muitas vezes você está num lugar e de repente você começa a viajar, quando você vai ver, você viu tantas coisas, fala, nossa, parece que eu dormi. Parece que eu me desprendi daqui, fui para algum lugar, vivenciei. Tá? Então, é um desdobramento natural, acontece às vezes, tá? E não só em vigília, né, acordado, mas pode acontecer em sonho, pode acontecer, deitou para descansar, para tirar um cochilo, descansar um pouquinho, acaba vivenciando a situação, fala, nossa, fui longe, não sei o que e tal. Então, mais ou menos esse desdobramento. Tá? E o desdobramento provocado, a pessoa tenta sair do corpo à vontade e consegue. Então é aquele treino que a pessoa vem fazendo, já desdobramento, ela consegue se desdobrar. E quando ela consegue, muitas vezes a sua visão é muito nítida, né? Consegue, como dissemos lá em cima, flutuar sobre o seu corpo, ver, encontrar amigos, encontrar pessoas, parentes no plano, em outras frequências, em outras vibrações, né? No plano espiritual. Tá? Cordão de prata. Então vamos entender agora um pouquinho sobre o cordão de prata. O que é, né? O corpo astral é ligado a um corpo físico. Então temos o corpo físico e temos o corpo astral, tá? E por um apêndice energético, conhecido como cordão de prata, através do qual é transmitidas energias vitais para o corpo físico, abandonado durante a projeção, e também são transmitidas energias do corpo físico para o corpo astral, criando um circuito energético de ida e volta. Então, quando abandonamos nosso corpo físico aqui, o nosso corpo astral sai, ele leva consigo um cordão prateado, tá? Seria um cordão, não é uma corda, né? Muitas vezes a gente imagina uma corda, mas não é uma corda, tá? É uma corrente de energias que são trocadas tanto do corpo físico para o corpo astral, como do corpo astral para o corpo físico. Estão ligados, tá? Estão se comunicando, estão tendo energias entre um e outro. O corpo físico lá em descanso, dormindo, e o seu corpo astral em desdobramento, vivenciando diversas situações, ok? Enquanto os dois corpos estão próximos, o cordão é como um cabo grosso. À medida em que o corpo astral se afasta das imediações do corpo físico, o cordão se torna cada vez mais sutil. Então, quando estão muito próximos, né, o corpo físico, o corpo astral está próximo, então esse cordão é bem intenso, bem grosso, né? E quando ele vai se afastando do corpo astral para vivenciar algumas situações, esse corpo vai ficando mais sutil. Ele não chega a romper, tá, gente? Ele vai ficando mais sutil, mais tranquilo, não perdendo essa comunicação, isso não altera a comunicação do corpo físico com o corpo astral, ok? E o corpo físico? Corpo espiritual que modela o corpo físico, e o corpo físico que representa o corpo espiritual. Então nós temos o corpo espiritual, né? Que modela o corpo físico. Então, quando nós vamos reencarnar, como nós já vimos, é moldado um modelo de corpo, e aí, através desse modelo, é gerado um germe que é criado esse corpo físico de acordo com esse corpo
espiritual. Então ele é modelado de acordo com o corpo espiritual. E o corpo físico que representa o corpo espiritual. Então, para que a gente esteja se manifestando aqui, estamos representando o nosso espírito, tá? Constitui a obra dos séculos numerosos, pacientemente elaborados em duas esferas diferentes da vida. Então, o corpo físico está numa esfera e o corpo espiritual está em outra esfera, tá? Então, constitui uma obra de séculos, né? Já vem séculos sendo reencarnando, sempre estando em constante atividade de evolução. Reencarnando, vivenciando, retornando, corpo físico, modelando corpo espiritual, modelando o corpo físico representando corpo espiritual. Ok? Então, se retomarem no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. O veículo do espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, é a soma das experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente a obscuridade da luz. Então, assim, tanto no berço como no túmulo são espíritos, são veículos, né, que estão somando experiências, tá? Então, tudo que você vai vivenciando, tanto no berço, você já está trazendo uma bagagem de conhecimento. Quando você desencarna lá no sepulcro, como ele diz, você também já adquiriu várias experiências, você está somando mais experiência ao seu corpo espiritual. Então, o que nós levamos da vida é isso, é as experiências que nós conseguimos ter em nossas vidas, seja boas ou ruins, e estamos levando, armazenando tudo no nosso espírito lá, tá? Vamos armazenando tudo isso para que possamos continuar a nossa evolução. Nele situamos a individualidade espiritual. Olha, nele nós vamos situar a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se, pega das vidas menores, né, daquelas mais anteriores, para afirmar-se. Vinda de menores que prestam serviço. Então, aquelas que vão prestando serviço vão acumulando essa individualidade, vão criando o seu individual, tá? Dela recolhemos preciosas cooperação para crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Então, depende do nosso objetivo de progresso. Então, nós vamos crescendo à medida em que nós vamos acumulando essas experiências e trazendo para nossas vidas, levando um ciclo, né, gente? Vamos empregando nossas vidas, vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos deixando os nossos males, nossos vícios. Deveríamos, né? Deixar os nossos males, os nossos vícios a cada reencarnação e vivendo um pouco melhor na outra, para o próximo, para si mesmo, para que possamos evoluir, ok? Sono, desdobramento espiritual. O vigor e a elasticidade do cordão de prata que nós estamos falando são incalculáveis. Então, essa elasticidade, né, e o vigor desse cordão é incalculável. Por meio desse cordão é possível afirmar que o ser desdobrado jamais se perderá do seu corpo físico. Tá vendo? Jamais, ele não se rompe. Também não há possibilidade de se optar por não voltar mais para o corpo físico. Para voltar, basta pensar firmemente no seu corpo físico e o retorno se dará automaticamente. O cordão de prata possui uma espécie de automatismo subconsciente que funciona independente da vontade do ser e atrai o corpo astral de volta para o seu corpo físico. Então, assim, se deslocamos, estamos vivenciando, temos experiência, esse fio não se rompe. Se houver rompimento, gente, é a morte, tá? O nosso corpo físico morre. Então, o corpo astral continua, né? Então, esse rompimento jamais vai se romper, a não ser que seja, tiver que acontecer mesmo, está na hora da sua morte, tá? E aí você vai vivenciando algumas situações, e aí você vai
trazendo informações, como vocês estão em comunicações, se de repente você pensar no seu corpo físico, você volta automaticamente. Muitas vezes aquelas sensações de ter acordado, puxa, eu estava falando isso aqui, acordei, de repente vou cair, de repente acordo uma vez num sono, então o seu corpo volta rapidamente para o seu corpo físico, tá? E assim sucessivamente. Ele independe, tá? Muitas vezes, dependendo da situação que você está tendo experiência, ela está vivenciando, ele volta rapidamente. E aí você acorda, né? Você tem aquele susto, muitas vezes retorna de uma situação. No caso de surgir alguma perturbação física, é isso que eu estava dizendo, durante o desdobramento, com o corpo astral será imediatamente atraído pelo cordão de prata que para dentro dele. Então ele traz ele de volta para dentro. Daí vem muitas vezes a sensação de queda e de despertar assustado do corpo físico. É o que eu estava comentando. Então muitas vezes essa sensação, estava caindo, de repente estou aqui assustado, né, por alguma situação que estava vivenciando lá. Não se trata de uma corda de luz, mas sim de um feixe de energia de alta densidade. Um feixe, tá? Como você pegar uma lanterna direcional, você vai ver aquele feixe de energia de luz, mais ou menos uma ideia para vocês terem. Cordão de prata não pode ser cortado, por um simples motivo, ele não é uma corda, é uma energia. Não se dá nó, não se enrola, é muito menos se emaranha em coisas algumas. Então essa flexibilidade, essa energia, ela passa, ela não se enrola, não dá nó, você pode vivenciar em todas as situações, você não vai ter problema nenhum, né, gente, com essa situação. Afinal de contas, é uma criação de Deus, né? Nós somos perfeitos diante da criação de Deus, tá? Todo esse sistema, né, de corpos, de comunicação, isso é um projeto que nós não conseguimos compreender ainda, né? Cordão de prata é uma série de fragmentos energéticos que se juntam numa só conexão. Fragmentos energéticos que se juntam só numa conexão. Diâmetro de 3 a 15 centímetros de distância, 5 centímetros de espessura, de 10 metros em diante. Fio luminoso, elasticidade infinita. Então, mais ou menos, de acordo com as pesquisas aí, é mais ou menos isso, esse fio de prata, tá? A cor. Quando muito denso, verde, azul ou alaranjado. Então a cor desse fio, muitas vezes a gente fala cordão de prata, né? Mas quando ele está muito denso, muito impregnado de situações, ele é muito denso, ele é verde, ele é azul ou alaranjado. Quanto mais sutil, branco acinzentado, branco prateado ou dourado. Olha só, quanto mais sutil, uma cor melhor, né? Branco, prateado, dourado, cinzentado, vai mudando de cores para que você tenha mais ou menos uma ideia de como ele é. Você já teve paralisia no sono? Então muitas vezes já teve, né, alguma paralisia, algum tipo de paralisia, né? No vigor da cúpula, variável de acordo com a saúde de quem se desdobra. Então, a saúde interfere nesse desdobramento? Com certeza. Do que você traz para você, das vibrações que você traz para você, isso interfere nos seus desdobramentos. Então, esse vigor dessa cúpula, né, todo esse processo, é variável de acordo com a sua saúde. Tá? Aviso adomonitórico. Aviso adomonitórico. Forte tração, repulsão do cordão de prata, alertando a ser desdobrado de quem está no momento de retornar ao corpo físico. Então, esse processo, né, que é um aviso, né, que ele fala que uma repulsão, quando ele está nesse processo de retornar ao corpo físico, você acaba passando por essa atração, né, por essa repulsão. Tá? Principal filamento energético do cordão de prata está situado na cabeça, onde se liga internamente nas formas romboide. Então, é geralmente nessa parte de trás, tá, gente? Ligado ao nosso corpo astral, tá? Então, essa fossa romboide é mais ou menos um músculo, né? Infraespinhal,
um músculo supraespinhal, músculo romboide, tá? É mais ou menos isso aí para vocês. Então, para que vocês possam ter ideia do que ocorre muitas vezes, que nós não conseguimos compreender. Nossa, ultimamente, eu sempre estive em minha vida passando por essas situações. Aqui você tem mais ou menos uma ideia do que ocorre com você durante esses momentos de desdobramento de sonhos, muitas vezes desdobrados ou somente sonhos, tá? Então essa é mais ou menos a diferença. Em desdobramento se geralmente vivencia situações, quando você retorna, você tem mais ou menos a lembrança inteira de tudo que você sonhou, muitas vezes você consegue desenvolver toda a história. Em sonho já é mais diferente, né? Você pega alguns pedaços, alguns momentos que são permitidos que você relembre, tá? Não deixa de ser um desdobramento, não deixa de ser você estar se desligando por esse fio de prata, estar vivenciando a situação. O processo é o mesmo, mas são situações diferentes. Ok, gente? Espero ter trazido mais um pouco de conhecimento para vocês, que possa ter esclarecido mais algumas dúvidas. Fiquem à vontade para conversar, eu vou estar postando esse vídeo e estamos abertos aí a conversações, ok? Fiquem com Deus, um bom domingo, uma ótima semana. Na semana que vem nos encontramos novamente, ok? Até mais.